Olá! Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são orações que exercem a função de adjunto adverbial do verbo principal, tendo a mesma função que um advérbio na estrutura frasal. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Vamos ver as suas classificações. E é importante lembrar que as conjunções subordinativas servem para ligar as orações dependentes uma da outra. A do tipo causal, ela indica a circunstância de causa. Ela tem suas conjunções porque junto e sem acento, pois, como, que equivale ao porquê junto e sem acento, que equivale ao porquê junto e sem acento, e o portanto. E as locuções conjuntivas são já que, uma vez que, visto que, entre outras. E é muito importante nós observarmos o que está escrito aí. É muito comum a confusão entre a conjunção causal e explicativa. Quando ocorrem com as representantes porque junto, que e portanto e pois, nesse caso, de uma maneira de se fazer a distinção é observar, simplesmente a observação. Então, nós temos que observar os seguintes aspectos. Vejam só. Primeiro, sendo ordem no verbo no imperativo, haverá uma causa. Saia que eu já mandei. Então, causal. Sim, haverá uma causa. A segunda, sendo um fato, é uma causa. Sendo a opinião, é uma explicação. Então, aí nós temos dois exemplos para a gente observar bem essa questão. Ana é bonita porque tem os olhos verdes. É uma opinião você achar a Ana bonita. E ela é do tipo explicativa. Ana é professora porque se diplomou na UFRJ. Então, isso é um fato. A Ana é, de fato, professora, e isso ninguém contesta. Então, isso é causa. A certeza diante de um fato ou de uma explicação baseia-se fortemente no contexto semântico em que está inserido, porque tudo dependerá da intencionalidade do enunciador, bem como a maneira que o receptor interpretará o enunciador proferido. E vale ressaltar também essa segunda observação que nós temos aí. Helênio de Oliveira e Rosane Monearte, eles dizem o seguinte: a consequência antecedendo a causa, como ocorre no primeiro exemplo, verbos que exprimem ideia de consequência, e ainda no segundo exemplo, a estrutura simples com o adjunto adverbial de causa posposto. E aí nós temos os seguintes exemplos. Primeiro, o choro da criança decorreu dos tapas da mãe. Então, o choro da criança deu-se em virtude dos tapas da mãe. Já o segundo exemplo, a criança chorou em consequência dos tapas da mãe. A expressão de causa e de consequência podem ser uma questão de foco que desejam-se priorizar. Então, aí é aquela questão, vale de acordo com a maneira que o leitor vai interpretar esse enunciado.
É por isso que hoje em dia, com o advento do WhatsApp, a gente diz assim, tem certas coisas que é melhor gravarmos uma mensagem de voz do que escrevermos, porque cada um vai colocar a sua entonação, a sua emoção. Seria basicamente isso que está sendo explicado nessa segunda observação. As comparativas, elas iniciam uma oração que é o segundo elemento de uma comparação. Conjunções que utilizamos: como, qual, que, do que. Locuções conjuntivas: bem como, assim como, que nem. Então, a gente tem aí o exemplo: era tão bela quanto a irmã. Então, nós vemos aí claramente uma comparação. Atenção para essas observações, essas frases aí que tem nessa primeira observação. O uso do como pode suscitar dúvidas, já que ele pode ser, olha só, o como e as suas facetas. Primeiro, comparativo. Fala como a mãe. Pode ser o como com ideia de causal. Como não tenho pressa, fui bem tranquilo. Então, a causa de ir tranquilo, ó, a causa, ó, tá vendo quando a gente vai analisar? De ir tranquilo é porque ele não tinha pressa. Conformidade. Como afirma Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, de acordo, em conformidade, em comunhão com o mandamento de Jesus, né, você deve amar o próximo na mesma medida que você se ama. Adição. Tanto estudou como trabalhou. Então, a adição está aí no ato de estudo e de trabalho. Segunda observação. A tradição coloquial vale-se dos elementos feito e que nem. Quase que não sai. Então vamos lá. A tradição coloquial vale-se dos elementos feito e que nem. A maioria dos gramáticos normativos, porém, não aprova esse uso. Então, ó, fica a dica. Os gramáticos normativos, certo? São aqueles que compõem a gramática normativa brasileira, a NGB. Então, aí nós temos como exemplo: ele ficou que nem um maluco quando o time dele venceu. Ela agiu que nem a mãe. Então, coloquialmente, quer dizer, no dia a dia, a gente acaba usando dessa forma. Mas os gramáticos não aprovam esse uso. Então, cuidado. Nós temos também as condicionais, que dão ideia de condição ou hipótese. As conjunções se e caso, entre outras. Locuções. Não vou ler todas porque temos várias, né? Contanto que, desde que, salvo se, a menos que, entre outros. Aí nessa observação aí da gramática para concursos públicos do Fernando Pestana, ele diz o seguinte: lembra certas nuances de conjunção se. Sobre a conjunção condicional se, Evanildo Bechara, então ele cita quem? Evanildo Bechara e Maria Helena de Moura Neves. Eles dizem que apresentar sentido subjacentes à condição quais sejam causa, com o verbo no indicativo, concessão, tempo e factualidade. Por exemplo, então, ele vai se apresentar com 4 maneiras essa conjunção se. Então, ó, se os homens não por natureza
perfeitos. As sociedades humanas não podem ser perfeitas. E aí ele equivale à conjunção, à locução conjuntiva, né? Já que dá a ideia de causa. Se havia derrubado rosto no pó, nem por isso o respeitavam menos. Esse se equivale a embora. Então, ele dá uma ideia de concessão. Se fala, irrita a todos. Se não fala, irrita também. Então, se a gente substituir esse se por quando, vai dar a ideia de tempo. Se eu não gosto de de funk, é porque há muita agressão verbal à mulher. Se é um fato que eu não gosto de funk, eu não gosto porque há muita agressão verbal à mulher. Aí é factualidade, ou seja, é fato, né? Então, ele mostra que o ser, na hora de a gente fazer a análise, a gente não pode ficar detido, né, que o ser é uma condicional. Ela pode apresentar-se de outras formas também. Então, o que a gente propõe? Que seja feita essas trocas por outras conjunções para ter certeza que o seu emprego está sendo feito como o desejado. Já as conformativas, conformidade ou acordo. As conjunções conforme, como, de conforme, segundo, entre outras. Agiu consoante-lhe fora instruído. Então, ele agiu conforme foi instruído. Aí, observação. É possível ainda ver a conjunção conforme com valor de proporcionalidade. Conforme o dinheiro entrava, eu ia comprando os meus móveis. Então, à medida que, a proporção que o dinheiro entrava, eu ia comprando os móveis. Então, a gente não pode ficar com uma visão fechada das questões da preposição, a gente não pode rotulá-las. Então, elas vão muito além do que um suposto rótulo. As concessivas, consequência do fato expresso na oração anterior. Conjunção que, né, procedida de tal qual, tanto, tão ou tamanho. As locuções conjuntivas, de modo que, de forma que, entre outras. Falou tanto que ficou rouco. A consequência do falar muito foi a ronquidão. Já as concessivas, contradição contradição a outro fato. Essa contradição, no entanto, não impede que o fato se realize. Então, ó, não impede que o fato se realize. Embora, contanto, as locuções, ainda que, mesmo que, posto que. E aí vamos ver como é que ficou. Ainda que muito tentasse, ainda que muito tentasse, não conseguia emagrecer. Apesar de todas as tentativas, não conseguiu emagrecer. Então, olha o que se disse lá no início, não impede que o fato se realize. No caso, como emagrecer é algo mais complexo. As finais, circunstância de finalidade. Conjunção, porque junte sem acento ou para que. Locuções conjuntivas, para que, a fim de que. Proporcionais, como a gente falou um pouquinho anteriormente, né?
indica um fato que foi realizado ao mesmo tempo que o outro, ou vai realizar-se ao mesmo tempo que o outro. Então, ela não vai trabalhar com uma conjunção, ela vai trabalhar com a locução, à medida que, à proporção que, ao passo que. Temporais. Circunstância de tempo. As conjunções, quando, mal, apenas, tudo que der, todas as conjunções que derem ideia de temporalidade. As locuções conjuntivas, logo que, assim que, antes que, depois que, entre outras. As orações adverbiais reduzidas, que já foi estudado essa oração, mas vamos lembrar um pouquinho. São orações introduzidas por formas nominais. Quais são essas formas de nominais? Infinitivo, gerúndio ou particípio, e que não são acompanhadas por conjunções ou pronome relativo. Então, isso é muito importante. Elas não são acompanhadas de conjunções ou pronomes relativos. As orações subordinadas adverbiais reduzidas, né? Como eu falei anteriormente, né? Elas são do tipo de infinitivo. Elas estando com o verbo no infinitivo, elas podem dar ideia de consecutiva, causal, final, condicional, temporal, conformativa ou concessiva. Já trabalhada com gerúndio, ela pode ser somente do tipo causal, concessiva, condicional e temporal. Particípio, causa, né? Condição, temporal e concessão. Então, a classificação vai ser de acordo com o verbo e com a somente locuções. As locuções que não são de conjunção, certo? As locuções que estão trabalhando o verbo, né? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para essa observação aí do gerúndio. Que em concurso público, normalmente, vêm relacionados os valores semânticos da conjunção e não da oração, tá? Então, fiquem ligados quando diz aí, como é o caso do primeiro exemplo, chegou à casa da esposa chorando bem alto. Então, é um gerúndio que tem o valor semântico de modo, né? Que aí tem o modo, meio ou instrumento. O período misto é aquele que apresenta a coordenação e a subordinação. Então, numa frase, nós encontramos os dois tipos de oração. As orações intercaladas são aquelas, segundo o gramático Hildebrando André, há certas orações independentes, não unidas semanticamente à outra, que se intercalam no período de finalidade de introduzir ali uma citação, advertência, desejo, ressalva, enfim, uma observação qualquer que interrompa por um instante o período como uma parte, né? Seria o chamado vou abrir um parêntese, né? Ou vou fazer um comentário, fazer aquelas observações, isso que seria as intercaladas. Como tem aí no exemplo primeiro, tive, aí a gente, vamos abrir, ao invés de eu dizer assim, tive remorsos. Então, tive, por
por não ter dito tudo, tive remorsos. Então, é quando você faz uma colocação, né, ali para poder reiterar algo. Aquela mulher, eu poderia dizer simplesmente, aquela mulher cativava a todos. Mas aí eu abro um parêntese, né? Que não há um parêntese, há o travessão aí, né? Aquela mulher, esses travessões equivalem a vírgula, bela mulher, deve-se acrescentar, cativava a todos. Então, é o entre parênteses, né? É uma informação a mais que eu dou. Espero que tenham gostado. Bons estudos!